Texto áureo aí para completar. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos 16:5. Então, do mesmo jeito, a igreja no Brasil foi iniciada e cresceu porque estavam sendo confirmadas na fé em Jesus Cristo e no poder e operação do Espírito Santo. Foi o segredo do crescimento da igreja no Brasil. Um crescimento muito rápido, a ponto de Daniel Berg assistir aí um número de 500 mil crentes ainda durante a sua vida aqui no Brasil. Na nossa verdade prática, Deus levantou as Assembleias de Deus no Brasil para proclamar ao mundo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Então as Assembleias de Deus sempre pregaram um evangelho completo. Tem muita gente pregando o evangelho que não foi o ordenado por Jesus. Jesus diz: ficai primeiro em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então, depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então muitas igrejas não seguem essa norma, essa ordem de Jesus, e saíram pregando o evangelho sem receber o batismo com o Espírito Santo. Estão por aí pregando um outro tipo de evangelho, sem nenhuma presença do Espírito Santo, sem nenhuma operação do Espírito Santo em seu meio, sem os crentes serem edificados pela oração em línguas, e estão por aí. Mas tem lá a sua função, pelo menos de vez em quando alguns deles acordam, veem de repente que estão perdendo, e perdendo muito do que Deus tem para eles, e então eles mudam e adotam o pentecostalismo em suas doutrinas, e graças a Deus que Deus recebe-os de braços abertos, e de repente eles estão aí alegres e fazendo a obra de Deus, ganhando almas e sendo edificados, consolados, exortados, e vendo realmente e sentindo o poder de Deus no meio deles, através do Espírito Santo, da presença poderosa do Espírito Santo, na manifestação dos dons espirituais. Então o Evangelho deve ser pregado que Jesus salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, e que em breve voltará para buscar a igreja. Também o Evangelho completo prega sobre a atualidade do batismo com o Espírito Santo e aí a operação poderosa do Espírito Santo através da igreja, com a manifestação dos dons espirituais. Na nossa introdução, pergunta 3. Por ocasião dos centenários das Assembleias de Deus no Brasil, é fundamental que a imensa multidão de seus membros e congregados estude o quê? Então é preciso estudar como Deus chamou os seus pioneiros, como Deus começou a derramar o seu Espírito Santo sobre todos aqueles que criam, como Deus fez prosperar essa obra em todos os rincões de nossa querida pátria. Então aí nós temos o chamado dos nossos pioneiros, Gunnar Wing e Daniel Berg, que vieram da Suécia e tiveram a passagem pelos Estados Unidos, onde conheceram mais pontualmente a respeito do Pentecostes, e depois Deus os chamou, os enviou. Só disse que era Pará, e eles descobriram que o Pará era no Brasil, e vieram então para Belém, de onde começaram a igreja, e essa igreja prosperou, porque Deus estava nesse negócio. Então parte 1 é o chamado missionário dos pioneiros. Número 4, como foi a experiência pentecostal de Daniel Berg? Então é 25 de março de 1902, o jovem sueco Daniel Berg, com 18 anos e crente batista, desembarcou em Boston, nos Estados Unidos. Depois de 7 anos, retornou à Suécia e conheceu a nova doutrina do batismo com o Espírito Santo por meio do pastor Leo Petrus, que fora seu amigo de infância. Quando retornou então aos Estados Unidos, em Chicago, ele recebeu a promessa pentecostal em 15 de setembro de 1909. Então vemos aí, 1902, Daniel Berg com 18 anos, ele era batista, e ele desembarcou em Boston à procura de emprego. A Suécia estava passando por grande dificuldade financeira.
Então ele desembarcou em Boston, nos Estados Unidos, e ficou ali 7 anos trabalhando, e depois ele retorna então à Suécia, e lá ele tinha um amigo de infância chamado Leo Petrus, que era pastor, e ele já conhecia a doutrina pentecostal, era batizado com o Espírito Santo. E então Daniel, visitando o seu amigo, conheceu sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo, da atualidade dos dons espirituais. Então, ele retorna aos Estados Unidos e vai a Chicago, onde estava acontecendo um grande avivamento pentecostal, liderado por Seymour, pastor Seymour, na Rua Azusa. Número 5. Como foi a experiência pentecostal de Gunnar Wingre? Então, em 19 de novembro de 1903, o jovem sueco Gunnar Wingre chegou a Kansas City, nos Estados Unidos, também à procura de emprego. Era crente batista e trabalhava como evangelista na Suécia. Recebeu o batismo com o Espírito Santo em novembro de 1909, numa conferência em Chicago. Então nós vemos aí Gunnar Wingre, 1903, ele então chega a Kansas City, nos Estados Unidos, também à procura de trabalho, de crescimento e também de evangelizar. E ele vem exatamente porque muitas pessoas da sua terra, da Suécia, estavam morando nos Estados Unidos. E ele veio exatamente para evangelizar essas pessoas e poder ajudá-los a encontrar Cristo. Mas como nos Estados Unidos naquela época estava havendo, aí acontecendo por toda parte, um grande avivamento, em Chicago, então, numa conferência que ele vai assistir, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. Número 6. Como foi o encontro em Chicago e a visão do Pará? Então, Gunnar Wingre e Daniel Berg se conheceram em 1909 na cidade de Chicago. Os dois descobriram que tinha uma chamada missionária. Adolf Ullin, membro da Igreja Batista Sueca em South Bend, que Wingre pastoreava, profetizou que eles iriam para um lugar chamado Pará. Wingre descobriu num mapa, na biblioteca de sua cidade, que Pará era um estado então do norte do Brasil. Deus então revelou-lhes, quando estavam orando, em outra ocasião, que deveriam sair de Nova York com destino ao Pará no dia 5 de novembro de 1910. Então veja bem, eles se encontraram em Chicago em 1909, Gunnar Wingre e Daniel Berg, e conversando eles descobriram que eles sentiam queimar dentro deles um desejo de serem missionários, de viajarem levando a palavra de Deus, o Evangelho. Então, na igreja onde Daniel Berg e Gunnar Wingre estavam congregando agora, e Gunnar Wingre agora era o pastor dessa igreja, havia ali um irmão chamado Adolf Ullin, e era um irmão usado por Deus para profetizar. E ele profetizou então que eles deveriam ir para um lugar chamado Pará. Então Deus deu uma revelação. Olha só, se eles não acreditassem em profecia, como muita gente hoje não acredita, embora pertençam à igreja pentecostal, então eles nunca teriam vindo para o Brasil. Então eles acreditaram que aquela era uma palavra de Deus para eles. E a Bíblia diz, não desprezeis as profecias. Muita gente, devido a desprezar uma profecia, perdeu aí o rumo, perdeu a chance, perdeu a orientação de Deus, que Deus tinha ali uma obra para ele fazer, e ele perdeu. Wingre então descobriu o quê? Um mapa, e ali descobriu, Pará, existe um lugar chamado Pará, um estado, e no país chamado Brasil, que está na América do Sul. E depois então eles receberam outra revelação. Deus revelou-lhes então que eles deveriam sair de Nova York em 1910 e virem então para o Brasil. Parte 2 aí, a fundação da Assembleia de Deus no Brasil. Como foi a viagem dos dois missionários a bordo do navio Clement? Então, decidido a atender ao chamado divino para a obra missionária no Brasil, Wingre deixou em 12 de outubro de 1910 o pastorado então da igreja em South Bend. Decidido a atender ao chamado divino para a obra missionária no Brasil, Daniel Berg saiu do seu emprego numa quitanda em Chicago. Então, após ter experiências marcantes em relação ao dinheiro de que
precisariam para viajar, embarcaram em Nova York na terceira classe do navio Clement rumo ao Brasil. Na viagem de 14 dias, tiveram aí de experimentar uma comida nada agradável. Eles ficaram ali deitados na terceira classe, orando durante todo o tempo. Certo dia, Daniel profetizou que o Senhor estava com eles e verdadeiramente sentiram isso em seus corações. Durante o período em que estavam no navio, oraram por um companheiro de viagem e evangelizaram outro que veio a aceitar Cristo como Salvador. Então veja bem, Gunnar Wingre dirigia uma igreja e ele deixou a direção dessa igreja para entrar então no campo missionário, que hoje é raro de se ver. É alguém dirigindo a igreja e vai para outro país evangelizar. Muito difícil acontecer, mas ele fez isso. Ele deixou, veja bem, os Estados Unidos ali naquela época era uma prosperidade. E ele deixou então, ele não deu valor às coisas materiais, ele amou mais a obra de Deus do que as coisas materiais. Deixou tudo ali e foi então para o campo missionário. Então Gunnar Wingre morava em Salt Bend. E Daniel Berg, que morava em Chicago, e ele trabalhava numa quitanda em Chicago, deixou também o seu emprego, e os dois combinaram então, foram para Nova York, para dali virem para o Brasil. Eles não tinham condição financeira para viajar, e mesmo o dinheiro que tinham, eles aplicaram na obra de Deus. Mas Deus proveu tudo que eles necessitavam para que eles pudessem vir. E eles pegaram então a terceira classe, veja bem, no navio, classe de pessoas mais pobres, necessitadas, e que praticamente viajavam de graça, né? Era a parte mais barata, e eles vieram então de lá para o Brasil. Essa viagem então demorou aí 14 dias, e a comida que eles comiam não era nada agradável. Provavelmente era a sobra, né, da primeira classe e da segunda classe. E aquilo que eles comiam durante a viagem. E no testemunho deles, eles dizem que passavam o tempo, quase o tempo todo, ali trancados, orando, já pela sua tarefa de missão, num país que eles não conheciam nada ainda, não sabiam a língua, não sabiam os costumes, não sabiam nada. Mas eles estavam indo por uma revelação de Deus. E eles então oravam todo o tempo. E Daniel Berg já, além de ser batizado pelo Espírito Santo, já era usado em profecia. E ele então profetizou certo dia que o Senhor realmente estava com eles e que os abençoaria nessa empreitada. Mas eles não ficaram só trancados também. Conseguiram ainda ganhar 2 almas ali. Oravam, né, durante a viagem, oravam por um companheiro de viagem e ainda ganharam uma alma ali. O verdadeiro missionário, ele não perde a oportunidade. Onde ele está, ele faz questão ali, luta, faz de tudo para ganhar uma alma. Aproveita todas as oportunidades. Número 8 aí, como foi a chegada ao Pará e a doutrina pentecostal? Chegaram a Belém do Pará então em 19 de novembro de 1910. Em Belém moraram no porão da Igreja Batista. Nos cultos e reuniões de oração da igreja, Wingberg, quando começaram a falar o idioma português, pregavam a respeito do batismo com o Espírito Santo. O objetivo deles era pregar o Evangelho de poder aos seus ouvintes. Celina Martins Albuquerque, membro da Igreja Batista, creu na mensagem pentecostal pregada pelos jovens missionários e recebeu o batismo com o Espírito Santo quando orava de madrugada em sua casa, no dia 2 de junho de 1911, juntamente com outra irmã da sua igreja, a Maria de Nazaré. Então veja bem, como é que se chegou então ao Pará e como é que a doutrina pentecostal começou a ser pregada. Eles então foram, quando chegaram ao Brasil, foram congregar na Igreja Batista e dormiam no porão da igreja. E ali eles foram aprendendo a falar português. Quando eles começaram então a falar português, eles começaram a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre os dons espirituais. Começaram a ensinar nisso.